O dólar está colapsando e isso pode quebrar várias economias do planeta. Se você investe seu dinheiro, precisa estar atento ao que está acontecendo com a principal moeda de reserva mundial. Hoje, o governo dos Estados Unidos tem um problema, porque por anos o status do dólar de ser a moeda de reserva mundial deu ao governo americano um enorme poder. Isso permitiu que eles financiassem a sua dívida a taxas de juros muito baixas e, além disso, ter grandes déficits fiscais sem tantas consequências assim. Mas a economia americana está dando sinais de que isso está acabando, porque nos últimos anos várias instituições estão reduzindo sua exposição ao dólar como reserva global. Podemos ver que nos anos 2000 o dólar representava quase 65% das reservas mundiais e esse número ele vem diminuindo de forma gradativa, então já temos uma grande queda nas reservas mundiais de dólar. Isso é sinal que os países e as instituições já não estão mais confiando tanto assim no dólar como uma reserva de valor. Bom, esse movimento é explicado por alguns fatores e quem entender isso vai mudar completamente a forma de investir dinheiro daqui para frente. Porque uma coisa que chama muita atenção são os títulos do Tesouro de longo prazo dos Estados Unidos. Quando os investidores acham que as coisas não vão ficar bem no longo prazo em algum país, essa taxa ela acaba subindo e disparando. E nesses últimos meses a taxa ela disparou. Saiu da casa de 1,3% ali em 2021 e desde então isso vem subindo cada vez mais, se estabilizando agora ali na região dos 4,2%, sendo uma das taxas de longo prazo mais altas dos últimos 20 anos. Então, quando tiramos o zoom aqui do gráfico da taxa de juros de longo prazo, podemos ver que ela estava caindo já há muito tempo, porque a confiança no dólar, a confiança nos Estados Unidos estava extremamente alta, isso até 2020 e 2021, e desde então isso vem subindo quando tivemos muita impressão de dólares na economia. Dessa forma, foi quebrada aqui uma linha de tendência de baixa nessa taxa de juros e isso está voltando a subir. Quanto maior a incerteza, maior essa taxa vai ficar. Como resultado, aqui na linha preta podemos ver que as reservas de dólares mundiais estão caindo cada vez mais, já atingindo aqui o patamar dos 40% e ainda sem sinais de que isso não vai parar de cair. E para complementar todo esse cenário do dólar, temos o salto da dívida americana. Isso daqui também é extremamente importante para entender esse momento da desvalorização do dólar, porque até os anos ali de 2015, mais ou menos, a dívida estava relativamente controlada nessa faixa aqui dos 400 milhões de dólares. Mas de 2020 para frente, né, vocês lembram o que aconteceu em 2020, muita impressão monetária devido à pandemia, essa dívida saiu da casa dos 516 bilhões de dólares para mais de 1 trilhão. E a alta ela foi muito rápida e repentina, mais do que dobrou em poucos anos. Como vocês sabem, quando qualquer um tem uma dívida, existe um juros em cima dessa dívida, porque é basicamente o custo do dinheiro. Então, se você tem uma dívida no cartão de crédito e não paga esse cartão, vai vir um juros em cima dessa dívida e assim você entra no efeito bola de neve. E é isso que está acontecendo com o governo americano, porque com essa dívida que disparou, cerca de 1/5 da receita total do governo americano já é destinada apenas para o pagamento dos juros da dívida dos Estados Unidos. Bom, e tudo isso acaba se tornando um ciclo vicioso, com instituições tirando o dólar como forma de reserva, fazendo o dólar se desvalorizar porque eles vendem o dólar no mercado e compram outros ativos. Ao mesmo tempo, os títulos de 10 anos eles começam a se valorizar, tornando a dívida mais cara nos Estados Unidos a longo prazo, e depois a dívida continua aumentando, porque eles precisam de mais dinheiro para pagar a dívida e isso se torna um ciclo vicioso, né? Onde a perda de confiança faz aumentar as taxas, com o aumento das taxas, a dívida fica mais cara e com o aumento da dívida eles precisam se endividar ainda mais para pagar as taxas de juros que subiram bastante. Dessa forma, entrando num ciclo vicioso que está gerando um grande problema para o próprio dólar. E o que os títulos de 10 anos estão nos mostrando agora? Para isso é importante entender mais ou menos como que é calculada a taxa desses títulos. Então, o primeiro ponto para calcular a taxa dos títulos de 10 anos é a inflação. Se a inflação está muito alta, o prêmio para você investir num título de longo prazo precisa ser maior. Se a expectativa do mercado é que a inflação diminua lá na frente, então esses títulos não vão estar pagando tanto assim. Mas se a expectativa do mercado é que a inflação continue alta lá na frente, então é preciso ter um pagamento e um prêmio maior. Com isso, nós podemos ver aqui que a inflação, nos Estados Unidos, desde 2021, ela disparou, porque tivemos muita impressão monetária, muitos dólares circulando na economia, e desde então os Estados Unidos luta e batalha para diminuir essa inflação. Até 2024 tivemos uma queda significativa, só que de 2024 para frente, essa inflação estabilizou e ela não está caindo mais, o que é um problema. Então hoje, mesmo com essa queda da inflação, ela ainda continua alta e acima do normal para os Estados Unidos. Com isso, a taxa dos títulos de 10 anos precisam pagar mais. O segundo ponto é entender o prêmio de risco. Quando uma economia perde a confiança, esse prêmio do risco que o investidor está correndo precisa aumentar. Então a taxa ela também aumenta. Já quando uma economia é bem confiável, esse prêmio de risco ele fica muito baixo. Era o que acontecia com os Estados Unidos até 2020. O prêmio de risco para investir nos títulos do Tesouro americano era negativo porque a confiança na economia americana era muito alta. Só que de 2020 para cá, essa confiança
confiança vem caindo e já estamos aqui na faixa do 0,5% de prêmio de risco. Agora eu sei que é um pouco complexo, mas vocês vão entender melhor de forma resumida. Quando puxamos aí um comparativo do prêmio de risco, vamos puxar aqui como funciona esses títulos de 10 anos. Então, a primeira coisa é que nós vamos ter uma taxa, que é a taxa básica de juros. Hoje nos Estados Unidos a taxa está ali em torno de 3,75%. Então essa taxa vai ser padrão. Depois pode ver aqui na linha vermelha que existe um prêmio de risco. Na economia tem uma confiança baixa dos investidores e dos outros países, esse prêmio precisa ser maior. Então temos a taxa de juros aqui, que é fixa, né, de acordo com a taxa dos Estados Unidos, e mais esse prêmio que varia de acordo com a desconfiança do investidor. Quanto maior a desconfiança num país, maior é esse prêmio. Do outro lado aqui nós temos um país com uma confiança alta, que era os Estados Unidos até 2020. Então era mais ou menos assim o prêmio de investir nos títulos de 10 anos. Você tinha a taxa básica de juros, só que o prêmio ele era negativo. Então não era tão interessante assim investir nesses títulos naquele momento. Para vocês terem ideia, um comparativo aí de países, né? O Brasil é um país com uma confiança muito menor internacionalmente. Não é à toa que puxando um título de um prazo um pouco maior aqui, ó, Tesouro Educa Mais 2027, que ele rende a inflação mais um prêmio aqui de acordo com o risco que o investidor está correndo. Já repara no seguinte, o prêmio aqui está altíssimo, em 7,88%. Isso é muito alto, porque o risco Brasil está muito alto nesses próximos anos. Dessa forma, pegando ali como funciona a taxa de longo prazo, temos no caso do Brasil IPCA, que seria a inflação, mais esse prêmio aqui de 7,98%, que é o risco Brasil, basicamente. Então é assim que funciona este cálculo. Se nós puxarmos a média aí das taxas dos Estados Unidos histórica, fica em torno de um prêmio de 2%. O único grande problema é que nesse momento a economia está indo em direção à sua média histórica, que seria os 2%. Então, vocês já viram que o prêmio de risco já está em 0,5%, o que deixa mais caro a dívida dos Estados Unidos, porque os juros ficam maiores. E como esse prêmio está subindo cada vez mais porque existe uma enorme desconfiança na economia americana, é uma questão de tempo até chegarmos à taxa de 2%, o que vai ser um grande problema. Então hoje nós estamos ali em 0,5%. Se nós calcularmos o quanto de juros o governo americano está pagando, nós temos a taxa de juros, que está ali na casa dos 3,5 a 3,75, que eu mencionei, mais o prêmio de risco, que está em 0,5%. Então, só de juros eles já estão pagando bilhões e bilhões de dólares. E com a desconfiança na economia, isso pode ficar ainda mais caro. Agora vocês vão entender porque o Donald Trump quer de todo jeito que cortem os juros lá nos Estados Unidos, porque isso basicamente vai deixar a dívida mais barata. Para esse ano é esperado que até dezembro os juros caiam em 0,5%. Então a gente pode ficar ainda na casa ali dos 3 a 3,25%. Só que o grande problema é a confiança no pagamento dessa dívida dos Estados Unidos. Ou seja, se a desconfiança continuar subindo, esse prêmio vai subir até a média histórica de 2%, que tornaria essa taxa que eles pagam de juros, mesmo com cortes de 3% mais 2%, que seria em torno de 5%, que é extremamente alto e muito caro. Isso vai gerar algumas consequências. A primeira delas é uma dívida mais cara, como eu mencionei. Outra vai ser um financiamento mais caro, tanto para pessoas quanto empresas, vai ficar bem mais caro fazer financiamento, e o orçamento do governo também vai ter grandes problemas de pagamento dessa dívida. Entendendo isso, que nós estamos entrando num ciclo de bola de neve nessa questão da dívida americana e na perda de confiança no dólar, instituições no mundo inteiro estão reduzindo a exposição ao dólar de forma rápida. Então, de 2024 para frente, essa redução nas reservas mundiais acelerou e acelerou muito rápido. E isso fica muito claro quando olhamos os dois maiores compradores da dívida americana, que são China e Japão. A China destacada aqui na linha vermelha e o Japão destacado aqui na linha azul. Repara no seguinte, ó, os dois estão vendendo seus dólares e comprando outras coisas. Eu já vou mostrar o que é, mas tanto o Japão quanto a China estão despejando os seus dólares no mundo, tá? A China está fazendo isso através dos títulos do governo americano, então eles estão vendendo títulos americanos e comprando ouro. Isso já explica muita coisa do que está acontecendo nesse momento, né? Metais preciosos subindo bastante e dólar despencando. Podemos ver essa linha vermelha que são os títulos do governo americano que a China detém. Ela está vendendo bastante, enquanto isso as reservas de ouro vêm subindo de forma desenfreada. Isso ainda fica mais claro quando puxamos o gráfico aqui do estoque de ouro da China, onde disparou de 2024 para frente. Então ele estava aqui, ó, de forma gradativa, né, lateralizando, e aí a China começou a comprar ouro em peso e com isso o ouro disparou. Dessa forma nós temos uma curva histórica e bem interessante. Aqui eram as reservas de ouro que o mundo possuía. Podemos ver que o topo foi ali entre os anos 70 e os anos 80. Foi nesse período que tivemos a mudança do padrão ouro. Não era mais necessário nos Estados Unidos ter ouro para comprovar o quanto de dinheiro eles possuíam. Na época isso deu muito poder para os Estados Unidos, porque sua moeda virou a reserva global. Desde então as reservas de ouro no mundo inteiro vêm caindo drasticamente, só que de 2020 para frente as reservas de ouro nos países voltaram a subir, enquanto as
reservas de dólar dos países voltou a cair. Em breve nós vamos ver aqui um cruzamento disso, uma possível volta do ouro sendo a principal reserva de valor do planeta. Mas então a China está com essa estratégia, o que causa uma queda brusca no dólar, mas o Japão também está com outro problema. Não é necessariamente uma estratégia do Japão, porque o Japão está passando por uma grande crise econômica. Com isso, dá para ver que nos últimos 15 anos, o iene japonês ele teve uma desvalorização de mais de 50% contra o dólar. Essa desvalorização na moeda japonesa, junta a um outro fator, que era o juro zero do Japão, faziam vários investidores pegarem empréstimos no Japão e comprarem títulos no governo americano. Dessa forma, muitos investidores fizeram o chamado carry trade, que é esse movimento de pegar uma dívida a juro zero em uma moeda que desvaloriza, converter para dólar e comprar ali os títulos americanos. Só que essa operação pode estar correndo sérios riscos nesse momento. Que essa crise no Japão hoje afeta diretamente os Estados Unidos, porque basicamente os investidores, as instituições que fizeram esse tipo de empréstimo para investir na economia americana vão precisar encerrar as suas operações porque os juros no Japão estão subindo. Com isso, eles vão vender títulos do governo americano e mais uma vez tendo que trocar dólar por outra moeda, nesse caso o iene japonês. Não é à toa que nessa mesma semana surgiu um rumor de que o próprio governo americano pode intervir na economia japonesa. E assim os Estados Unidos pode começar a comprar títulos do governo japonês. Somente com esse rumor já vimos a moeda do iene japonês se valorizando contra o dólar. Então fazem 16 anos que o iene japonês vem se desvalorizando contra o dólar e agora podemos estar vendo uma mudança histórica nesse ciclo. Com isso, até mesmo o Warren Buffett ele tem algumas participações da sua empresa Berkshire Hathaway dentro do mercado japonês. Se ele migrou parte do capital para lá, é que realmente tem algo acontecendo. Toda essa confiança mundial que está sendo perdida na economia americana vem fazendo o dólar se desvalorizar. Junto a algumas políticas do próprio Trump em desvalorização do dólar para tentar pagar a dívida utilizando outros mecanismos, torna praticamente certo uma mudança histórica no ciclo de 18 anos, que é esse ciclo de alta do dólar contra uma cesta de várias moedas no planeta. Perceba que existe esse canal de alta que começou ali em 2008, mais ou menos, onde o dólar ele vem fazendo topos e fundos ascendentes e agora ele está testando a parte inferior desse canal e provavelmente ele vai perder e começar a se desvalorizar contra várias e várias moedas no planeta. Muitas pessoas nasceram com a máxima de que era apenas comprar dólar e esperar, que era melhor ter dólar do que outras moedas. Só que agora isso pode estar mudando e os ativos que se beneficiam são aqueles ativos mais escassos. Porque não é só o dólar que se desvaloriza, na verdade são todas as moedas fiduciárias que estão em processo de desvalorização. Os principais ativos que se beneficiam disso são ouro, que é um ativo extremamente escasso, e ele já está passando pelo processo de valorização e já tem essa quebra do dólar precificado de certa forma. Por isso que nós vimos, por exemplo, esse ETF lastreado em ouro disparando nos últimos anos, de 2022 para cá, esse ETF já subiu mais de 212%. A prata é o outro ativo que se beneficia disso, também pelo mesmo motivo. Quando o ouro sobe, existe alta demanda sobre esses metais, a prata também dispara. E ela subiu, inclusive, muito mais do que o ouro nos últimos anos. Pegando no mesmo período de 2022 para cá, a prata já subiu mais de 566%. Isso fica muito visível olhando para esse ETF aqui, o SLV, que também replica a oscilação da prata. E por fim, o terceiro e último ativo altamente correlacionado com a desvalorização do dólar, ele acaba se valorizando, é o próprio Bitcoin. Bom, nesse caso, o Bitcoin contra o dólar também, desde 2022, ele tem uma alta extremamente forte e relevante. Quando puxamos ali do mesmo período que a prata e o ouro, o Bitcoin teve já uma valorização de mais de 700%, só que agora nós estamos numa fase de recuo. Podemos colocar ali cerca de 465% de alta. E o mais interessante do Bitcoin é quando olhamos o preço dele comparado ao ouro. De 2022 até 2025, o Bitcoin se valorizou mais de 350% contra o ouro. Ele não se valorizou mais e, na verdade, se desvalorizou, já mais de 56% contra o ouro. E ainda não temos um sinal de que essa correção do Bitcoin contra o ouro já terminou. Mas quando vemos esse tipo de coisa que está acontecendo com o dólar, é imprescindível que o investidor tenha esses tipos de ativos que são escassos dentro da carteira. Porque se você não se atentar ao que está acontecendo agora no mundo, você vai ver o seu dinheiro perdendo o poder de compra. Para comprar ouro, prata ou Bitcoin, dá para fazer tudo isso dentro de uma corretora e eu utilizo essa daqui que chama-se Quantifier. É uma corretora internacional que tem acesso a todos os mercados, então você não precisa abrir conta em 1000 corretoras diferentes para você comprar Bitcoin, comprar prata e ouro ou investir em outros ativos. Dá para fazer tudo isso dentro de uma única plataforma. Os códigos aqui para se pesquisar, você pode vir aqui na aba direita, no canto
superior direito, pesquisar por ouro, que seria GLD, é uma das formas de investir em ouro, que é um ETF muito interessante. Outro da prata é SLV e Bitcoin é só pesquisar por BTC. BTC/USDT. Link para abrir conta e para você aprender a mexer dentro dessa corretora vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo e aproveitou de alguma forma e entendeu o que está acontecendo com o dólar nesse momento, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho que eu te espero no próximo vídeo. Até lá!